Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Olá, pastor querido. Boa noite. Olá, Graça e olá. paz. Deu uma travadinha aí, pastor Christian. Em nome de Jesus, seja destravado aí. Amém? A live do pastor Christian deu uma travada aí, mas em nome de Jesus vai destravar aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Agora Alô, sim, Deus. amém. Glória a Deus. Certo Você vai aí? dar travadinha aí, mas já estava orando, destravando aí. Amém, pastor Christian? Eu tava mandando convite aí para algumas pessoas que pediram, Amém. Glória a Deus, para é alguns bênção. amigos. Glória a Deus. Aí, ó, pastora Patrícia entrou aí, ó. O Cristo já E trouxe o daí, como povo é que aí, ó. foi o dia? Tudo Nosso bem? amigo Ney aí, ó. Nosso amigo Ney, o irmão aí, glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão chegando aí, aqueles que terão acesso aí. Estamos aí para fechar, né, esse 8º dia, né? Glória a Deus, né? Nos sentimos assim felizes quando Deus gera algo no nosso coração e a gente mesmo às vezes com temor, né? Com aquele frio na barriga, mas a gente se coloca à disposição, né? E é desafiador, parece ser simples, mas parece você manter 8 dias. Eu tenho um compromisso todos os dias, 11 horas da noite. É desafiador, mas é gratificante quando a gente consegue chegar no final, né? E a gente entende que é Deus, né? Como o pastor Cristo falou comigo ontem, que o Senhor opera em nós tanto querer quanto efetuar, né? Então, quando ele gera algo em nós, ele só quer a nossa cooperação, né? Porque ele que vai fazer, ele que vai conduzir e precisa dessa nossa disposição, né? E glória a Deus, foi um tempo precioso, né? E estamos aí para fechar esse 8º dia em adoração, em gratidão ao Senhor, né? Por tudo que ele fez. Amém? E por tudo aquilo que ele vai fazer. Só pelo fato de estarmos diante dele, adorando, intercedendo, profetizando, isso já é maravilhoso. Poder estar diante dele servindo, servindo ao Senhor, servindo a sua igreja, servindo as pessoas, através da oração, que isso é um serviço ao Senhor também. Então isso aí já é motivo de muita alegria, de gratidão no nosso coração. Amém? E de quebra, de brinde, o Senhor, né, nos dá alguns números, algumas notícias boas, algumas coisas que acontecem. Isso é só um mimo, né? Aleluia. Como diz a nossa pastora Anicélia, é um mimo do Senhor. Amém? Amém. Amém, pastor Cristian? Amém, glórias a Deus. Enquanto você estava falando aí, veio o meu coração, né? Tem um salmo que diz, né, que os anjos desejaram ocupar o nosso lugar, né? Eles gostariam de ter esse privilégio que nós temos de poder Amém. ser os mensageiros das boas notícias, né? E só que a palavra de Deus que Deus não deu essa missão para eles, deu para nós, né? Então nós somos privilegiados por poder carregar a arca do Senhor, né? Por poder carregar o Ruach Kadosh dentro de nós e poder ser aqueles que levam de fato as boas notícias num período de tantas notícias esquisitas, Amém. Estranhas e perturbadoras. E diz que, né, nós temos um tesouro em vaso de barro, né? Nós somos só esse vaso de barro aí que o Senhor está sempre moldando e refazendo e transformando, né? E nós entendemos isso, né? Que é pela graça e misericórdia do Senhor. Tive uma experiência agora à noite, né? Fui fazer compra com a família, saí às 7 horas, né? Tinha que ir hoje. E o mercado aqui, os mercadão em Brusque, aí tudo lotado. Chegou lá o mercado cheio, eu já não gosto disso, né? Aí fui com a esposa, 2 filhas, aí chegamos no mercado 7 e pouca, saímos quase 10 da noite. E a gente já deu uns imprevistos ali, chegando no caixa, já deu, né? Só o preço das coisas já está nos assustando, né? E a gente saiu dali, né? E acaba se estressando e coisa. Eu cheguei em casa estressado, agitado,
Aí, meu Deus, como nós somos necessitados dessa graça do Senhor, né? Aí foi suficiente dobrar o joelho aqui 10 minutos, né? Para clamar por misericórdia, dizer, Senhor, perdoa, assim, a gente se irrita, às vezes com coisas tão pequenas, já fica estressado, né? Mas é essa graça do Senhor sobre nós. Nós não somos bons, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se não fossem as misericórdias do Senhor, com certeza nós já teríamos sido consumidos. E essa dependência diária do Senhor, né? De você, às vezes, vem estresse, vem, mas você sabe para onde você corre, né? Você chega ao Senhor clamando por misericórdia, dizendo, Senhor, misericórdia. E aí essa graça do Senhor vem sobre nós. E aí já derrama as lágrimas, já vem um renovo. Uau, estamos aqui, estamos de pé, glória a Deus, né? Então nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, e nós reconhecemos isso. Amém, né, pastor? Exatamente. Glória a Deus. Tinha uma música da pastora Ludmila Feber, né? Que a letra da música, não sei se você vai lembrar, que a letra da música dizia assim, né? Eu não preciso matar um leão todos os dias, né? Porque às vezes a gente acha que precisa, né? Mas na verdade, e a letra da música vai continuar dizendo, né? Eu sou gente dependente da unção e misericórdia de Deus. A gente nunca pode esquecer disso, né? Nós somos apenas gente, né? Nós somos seres humanos. E o mundo, às vezes, ele quer empurrar a gente para um lugar que a gente precisa estar o tempo todo tendo que provar alguma coisa para alguém, tendo que mostrar alguma coisa, ou apresentar algum tipo de resultado, né? E não é sobre isso, né? Nós somos seres humanos, dependentes da unção, da misericórdia e da graça de Deus, sujeito a erros, sujeito a falhas, né? E isso é normal, isso é ser gente, né? Então não tem que matar um leão todos os dias para provar nada para ninguém. Eu só tenho que viver e cumprir aquilo que está ao meu alcance a cada dia, né? Eu gosto muito daquele texto que diz, né? Tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, né? E a tua força não é igual a do irmão. Se o irmão lá ele faz academia e está mais bombado, ele tem uma força mesmo. A força dele não é a minha. Então eu vou fazer a minha força. Desse jeito. Amém, pastor. Eu vou estar compartilhando um texto aqui, que foi o texto base aí desses nossos dias de oração, um dos textos bases, né? Que é a palavra do Senhor, que é uma palavra que é sempre viva, porque é a palavra do Senhor, né? Uma palavra que não sai de moda, né? É uma palavra que, com certeza, é para nós, é para os nossos dias. Está em 2 Crônicas 7,14, muito conhecido, muito lido, muito proclamado, e que precisa continuar sendo proclamado, né? Continuar sendo vivido por nós, como igreja do Senhor, né? Que diz assim, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? E essa é a palavra do Senhor e com certeza ela tem poder e ela tem efeito. Amém? Ela causa efeito, porque é a palavra do Senhor. Quando realmente nós nos colocamos nesse lugar, entendemos a nossa dependência do Senhor, de nos humilhar, de buscar, de nos converter dos maus caminhos e se colocar nesse lugar de oração, o Senhor sempre responde. Talvez não responda do jeito que nós esperamos ou do jeito que nós queremos, mas Ele responde segundo aquilo que está no coração dele, segundo aquilo que está na palavra dele, para que Ele seja glorificado. Então, é gratidão por esses dias, como eu compartilhei, né, com alguns irmãos aí, de números que nós sabemos que foi diferente nesse feriadão de carnaval, essa redução aí do número de mortes, de acidentes e vários índices de violência, e nós queremos glorificar o Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, amém? Ontem compartilhei o Salmo 127, que diz assim, se o Senhor, né, não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, né? E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós sabemos que é muito importante esse papel da igreja, esse papel sacerdotal, espiritual, de se colocar na brecha em favor, né, da cidade, em favor dos nossos, em favor das pessoas, e o Senhor sempre responde a esse clamor.
E nós somos gratos por esses dias, por tudo que o Senhor operou. E compartilhei aqui também com os irmãos que eu costumo projetar as coisas em pequeno, né, médio e longo prazos. Tem coisas que nós ouvimos o testemunho logo, né? Ministramos, compartilhamos, oramos e algumas coisas acontecem de imediato. E glória a Deus por isso. Tem algumas coisas que acontecem a médio prazo, pode demorar 1 ano, 5. E tem coisas que são a longo prazo, né? Talvez pessoas que oramos hoje, eu tenho uma lista de oração por alguns familiares e amigos que eu estou orando desde fevereiro de 2013. Agora, dia 25, completou 13 anos de oração. Alguns já se renderam, outros não. Eu creio que todos vão se render. E o meu papel é continuar orando. Amém? Talvez alguns deles vão se render quando eu não estiver mais aqui. E alguns deles vão conhecer o Senhor sem nem saber que um dia eu estive orando e está tudo certo. Mas nós cremos nesse poder de Deus que age, amém? Através da oração. Então nós não ficamos presos ao tempo. Será que vai acontecer? Não, vai acontecer sim. No tempo de Deus e do jeito dele, e tudo para a sua honra e sua glória. Porque o Senhor é perfeito e o Senhor não mente. Amém, pastor Christian? Amém, amém. Amado, primeiramente, também me unir a você, né, nesse espírito de gratidão, né? Nós precisamos realmente, né? Precisamos realmente agradecer a Deus, louvar a Deus por esses resultados, né? Quando você compartilhou comigo aqueles resultados ali a nível do estado de Santa Catarina, né? Eu fiquei muito feliz, né? Porque nós cremos realmente no poder da oração. Eu sempre, quando tenho oportunidade de compartilhar, eu conto a história do motivo pelo qual Deus deu o nome da minha primeira filha, né? Minha primogênita, né? Tá aqui pertinho aqui, a Anne Cristine, né? Assim como os profetas de Deus, né? Um caso mais específico, o caso de Oséias, né? Vamos pegar aqui como exemplo. Cada nome dos filhos de Oséias tinha um significado, e aquele significado estava ligado a um comunicado que Deus tinha para a nação. O caso de José também, né? Os filhos que Deus deu a ele, né? Efraim, cada nome tinha um significado e um propósito, né? E um recado também que estava sendo proclamado. E quando a minha primeira filha nasceu, eu também tinha esse desejo no coração que Deus desse um nome especial, que fosse algo realmente profético, né? Uma marca para aquele momento, isso há 18 anos atrás, né? E Deus deu o nome de Anne Cristine, né? E Anne, em hebraico, significa oração. Olha a Deus. E Cristine é seguidora de Cristo, né? Então imagina se cada pessoa nessa nação se tornar um seguidor de Cristo de oração, né? Porque esse é o significado do nome da minha filha. Que nação que nós vamos ter, né? Então, o pastor MacLeod sabe, né? Você é nosso neto, né? O pastor MacLeod sabe que o nosso ministério foi marcado por isso, né? Eu tenho aqui na capa da minha Bíblia João 15:5, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, sem mim, amém, nada podeis fazer. Né? Ou seja, nada, eu sempre costumo dizer, né, que nada é nada. Então, nada é nada. Sem oração, sem ele, eu não consigo nada. Então, tudo é um ensinamento básico, né, lá do comecinho de tudo, né? Tudo que a gente quer alcançar no mundo físico, amém, primeiro se conquista no espiritual. E eu acredito, irmão Egberto, que embora seja simples isso que eu acabei de compartilhar, eu acredito que muitos cristãos esqueceram desse princípio, né? E eu creio que esse princípio precisa ser resgatado, né? Tudo que queremos conquistar no físico, primeiro se conquista no espiritual. E isso amém, só tem um jeito, através da oração. Eu acredito nisso de todo o meu coração também, pastor. De todo o meu coração, eu acredito que nós precisamos estabelecer primeiro, né, no reino do Espírito, para depois manifestar no reino físico. Infelizmente, de forma sutil, isso foi sendo roubado aí, por causa desse tempo que vivemos, essa aceleração, tudo para ontem, e a maioria das pessoas só quer aquilo que é vantajoso, né? Então, hoje, infelizmente,
perdemos algumas coisas no caminho, mas pela graça do Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de resgatar. Ainda é tempo, não tem nada perdido, né? Deus não perdeu o controle, mas com certeza é um tempo de resgate, e principalmente o resgate dos princípios, e o resgate das coisas simples, né? De orar agradecendo, né? Por ter feito as compras, de orar às vezes para comprar um carro, orar porque comprou, orar para vender. Essas coisas parece que caiu de moda, mas não. Nós deixamos esse lugar. Mas com certeza isso não é caretice, isso continua sendo válido. É você reconhecer que sem ele você nada pode fazer. Como o pastor Cristi compartilhou, que tudo é por ele e para ele. Né? Então precisamos resgatar assim, essa simplicidade. Porque às vezes muitas pessoas, a gente não vê mais milagre, grandes coisas, mas talvez nós precisamos resgatar as pequenas coisas primeiro. Amém? Resgatar as coisas que nós perdemos no caminho, para assim nós começarmos a experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a oração, com certeza, é algo poderoso e precioso. Então não caiu de moda, não é caretice. Eu acredito que é válido nós orarmos para sair de casa, pedindo a proteção do Senhor, orar quando vai trabalhar, orar quando vai fazer uma visita, enfim, pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre de uma forma simples, né? Não precisa complicar, não precisa, né? Não, chamar a atenção de Deus, não. Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha família, pá. Mas ter esse temor no coração e reconhecer que nós precisamos dele para tudo, em todo o tempo. Amém, pastor Christian? O pastor Maclodes vai estar aqui. Se o pastor Maclodes quiser entrar aí para participar conosco aí, só dá sinal aí, pastor Maclodes. É o trio parada dura, né? Um exemplo tremendo é o exemplo do rei Davi, né? Davi, antes de ir para uma guerra, ele sempre consultava, né? Tem aquele texto clássico que tem lá em, acho que é 2 Samuel, no último capítulo, né? Quando eles estão naquela batalha na cidade de Ziglag, né? Onde a cidade é destruída, queimada, a esposa de Davi, os filhos, os familiares, todos foram levados cativos, né? E a Bíblia diz que Davi, ele chora até não ter mais forças, né? Imagina o tanto que ele chorou, né? E depois que ele não tinha mais força de tanto chorar, então ele consulta o Senhor. Senhor, persigo eu essa tropa ou não, né? E o Senhor, ele vai lá, pega a estola sacerdotal, né? Consulta o Senhor. E o Senhor disse, persegue, e tudo você vai alcançar e tudo você vai restituir. Então Davi, ele não ousou, né? Embora que foi um dos guerreiros, Davi praticamente não perdia uma batalha, mas ele não ousava ir para a guerra, mesmo sabendo que o Senhor era com ele, sem consultar o Senhor primeiro. Né? E quando o Senhor dava a direção, vai, Davi ia. E se Deus dissesse não vai, Amém. Davi ficava. Pastor Maclodes, pastor Maclodes, se apresente aí, povo aí, pastor Maclodes. Boa noite, irmão. Estamos por aqui. Chegamos um pouco atrasado, mas estamos por aqui. Tá na bênção, pastor. Já pega o gancho aí já e já continua aí. Como falando sobre gratidão, sobre oração, sobre esses dias aí que vivemos, né? Os resultados que o Senhor já proporcionou aí, as respostas, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava ouvindo ali o pastor Cristian um pouquinho, né? E a gente fica feliz demais porque eu tenho tentado buscar isso novamente também no Senhor, né? De viver novas experiências em Deus, de não se acostumar, né, com o normal. Acho que a gente se acostumou demais com aquilo que a gente já sabe e não estamos mais nos desafiando a viver algo sobrenatural, o movimento do Espírito. Tem pedido isso para Deus, né? E hoje eu acredito que foi um momento assim, muito especial para mim, porque eu tenho orado sobre isso, pedido para o Senhor que eu não quero simplesmente passar por essa terra, viver a minha vida, né? Mas eu gostaria muito de deixar um legado de fé, de esperança, de amor, de saber que vale a pena servir a Jesus. E eu, hoje, quando eu passei por um casal, que eles moram aqui perto da nossa casa, é um casal já que tem chamado a minha atenção, mas nunca dessa forma, é um casal bem novo. E hoje, quando eu passei por eles, logo que eu passei por eles ali perto do Mercado Archer, eu passei, já tinha vindo
mais ou menos quase 1 quilômetro, eu já tinha passado deles, e na hora que eu passei por eles, o Senhor começou a ministrar meu coração, de voltar até eles, abordar eles e liberar uma palavra daquilo que Deus estava ministrando na minha vida naquele momento para eles. Eu relutei por isso que eu andei a quase 1 quilômetro depois que eu passei por eles. Porque eu fiquei relutando, disse, eu não vou voltar, isso é coisa da minha cabeça, eu não sou desse tipo, de fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho orado, pedido ao Senhor ousadia, coragem, para poder estabelecer aquilo que o Senhor quer na vida das pessoas, né? E aí eu não consegui resistir, eu tive que virar a volta do meu carro, voltar até o casal que estava saindo da escola, e abordei eles e se assustaram um pouco. Eu não sabia muito como fazer, mas liberei uma palavra sobre aquilo que Deus tem e gostaria sobre a vida deles. E foi algo assim tremendo, assim. Não sei se foi bom para eles, para mim foi. Mas você romper, né? Você romper, quem caminha mais perto de mim sabe como eu sou reservado, como eu para mim fazer um tipo de coisa dessa tem que ser realmente do alto, senão eu não faço. Né? Eu tenho muito cuidado com essas coisas, mas eu tenho pedido ao Senhor para a gente não viver na mesmice. Então, se serviu para o casal, eu não sei, mas para mim, irmão, assim, eu ganhei o dia. Eu parei, falei do amor de Jesus para eles, ministrei sobre eles. Eles, assim, na hora, talvez nem sei se entenderam muita coisa, mas foi assim, para mim foi muito especial mesmo. Coisas que fazia anos que eu não tinha mais feito, porque eu lembro que anos atrás eu vivia nessa simplicidade, mas vivia também nessa conexão com o Espírito. Né? Eu lembro muito do pastor Cristian também, foi um homem que sempre buscou fazer a vontade do Senhor, muitas vezes a gente não é nem compreendido, porque Deus fala umas coisas que às vezes os homens não aprovam, mas só que se Deus está pedindo para você algo, é com você e Ele, né? Então eu fiz isso e estou muito feliz por essa atitude minha, né? De poder ouvir o Espírito, obedecer o Espírito e falar aquilo que o Senhor queria para esse casal, que eu acredito que foi bem impactante e edificante também para a minha vida, principalmente foi, né? Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Aleluia. O pastor falou, eu lembrei de um testemunho que um pastor deu, aconteceu em um PG, né, uma célula conosco, né? Tinha um pastor ali conosco numa época, né? E aí foi pedido para ele fazer uma oração ali por uma pessoa que se encontrava enferma, com um monte de problema lá. E nós não sabíamos, mas esse pastor, nesse dia, ele estava muito mal, ele falou. Muito mal com ele mesmo, bem. E aí ele começou a clamar por aquela pessoa lá que estava com um monte de problema. Cara, ele extravasou. E no final ele falou assim, ó, eu não sei ela, mas eu fui curado. Ele falou assim, eu não sei ela lá, mas eu fui curado agora, fui renovado, porque às vezes Deus quer fazer em nós, né? E nos pede para nos desafiar, né? Às vezes quer trabalhar algumas coisas em nós. Então, como o pastor falou, eu não sei o que aconteceu com eles, mas foi algo que moveu. Então, é desse jeito, né? Nós não entendemos o Deus, né? Amém. Amém, pastor Christian? Cadê aquele violão aí? Vamos fazer um tempo de adoração aí? Como é que tá a programação aí? É com você. Vamos fazer um louvor. Eu vou pegar aqui o violão, mas já quero adiantar aqui que quando o irmão abriu, começou a célula, que o irmão compartilhou esse texto, né, de 2 Crônicas 7:14, né? Eu já quero adiantar que isso não é por acaso, né? Não é por acaso. Essa palavra é uma palavra rema que Deus tem ministrado em diversas ocasiões, em vários momentos, e recentemente, inclusive, né, através da minha vida, algumas vezes, e eu entendo que tem um propósito. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Caçadores de Deus, sabe que esse versículo aí é o versículo-chave do livro, né? Porque esse é o versículo que pode-se dizer que desata o avivamento, né? A gente fala muito de avivamento e não tem avivamento sem com que esse texto aí realmente se materialize na nossa vida. Eu já quero adiantar que antes de começar a live, Deus foi tão bom que Ele nos direcionou 3 assuntos que a gente vai precisar estar orando e realmente se colocando na brecha novamente, como a gente fez da outra vez, né?
Mas vamos louvar primeiro. Amém. Deixa eu pegar o meu violão aqui e vamos adorar. Glória a Deus. Benção demais. Deus é bom, maravilhoso aí, nos proporciona momentos aí, né? Nos surpreende, né? Glória a Deus. São experiências simples, mas que mexe, né, com o nosso espírito, movimenta. Eu fico pensando assim na questão do movimento das águas, né? A importância de você movimentar o espírito, né? Permitir que ele movimente, que ele ative você, que ele tire você da inércia, da mesmice, que você se jogue, se desafie. Eu tenho vivido assim um tempo assim muito precioso, porque o que eu quero, Egberto, que eu tenho buscado, e nós ali, né, temos buscado, é justamente a presença de Deus, que a presença de Deus na vida do cristão, ela é fundamental para que ele possa continuar se desenvolvendo, crescendo, e ele comece a enxergar o evangelho, a igreja, o seu propósito de outra forma, quando Deus se movimenta nele. É uma permissão que você tem que dar, né? De Deus se movimentar em você, você se permitir viver algo novo. E todos os dias, não é de culto em culto, mas todos os dias, né? Aproveitar essas oportunidades que Deus está dando, né? Para nós, né? Amém, pastor. Glória a Deus. Com certeza. Aleluia. Vamos adorar Jesus aí, então. Vamos. Bom dia. Acabou de vir veio no meu coração aqui, agora que nós precisamos continuar o mesmo mover, né? Foi terça-feira que a gente se reuniu. E o Espírito Santo acabou de me lembrar, né, sobre a direção que Deus deu, sobre a questão do esfriamento do amor, né? E o amor de quase todos esfriaria, né? E aí vem no meu coração aqui uma música, o pastor Marcondes é dessa época, né? É uma música que a gente cantou muito, até um pouquinho difícil de tocar no violão, mas não tem problema. Que para mim, ao meu ver, né, é uma das músicas do Ministério Dentro do Trono, que tem uma letra muito profunda, né? A letra da música diz, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. É uma música que fala sobre obediência, né? E obediência é uma coisa que Deus está falando muito aqui, ó, pastor Marcos. Não sei aí em Brusque, ele está ministrando muito sobre obediência. Essa é a base da fé. A base da fé, você ser um homem de fé, tem que obedecer. Então, essa música é uma verdadeira oração. Estou falando, se você quer ser um homem de fé, o princípio é a obediência. Vamos ver se o pastor Marcos lembra da música. Vamos lá. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom,
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a te amar o irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Pai, nós sempre declaramos, Pai, na oração do Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como é feita no céu, Pai. E nós sabemos perfeitamente que a nossa alma, ela milita contra o nosso espírito, ela milita contra a nossa carne. E muitas vezes, ó Pai, ela quer uma outra vontade diferente da Tua, Pai. Mas nós tornamos a dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor. Cumpra em nós o Teu querer, Pai. Por mais que possa parecer difícil, ajuda-nos a ir até o fim contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Outra coisa que Deus tem colocado no meu coração é que nós estamos vivendo um tempo de cura. Eu quero cantar essa música aqui. Amém. Quem fala sobre isso, amém? Ensina-me a sentir teu coração. Precisamos. Jesus, quero sentir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, verbo vivo que desceu do céu. Aleluia. Venha aquecer meu frio coração, teu amor. Abraça-me, abraça-me,
Cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé, te adorar. Glória a Deus. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, Abraça-me, precisamos de te abraçar. Precisamos, Senhor, de ti. Necessitados, somos carentes. E unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, papai, e cura-me, cura-me. E unge-me, unge-me, Senhor, e toca-me, toca-me, vem sobre mim, o teu amor, vem com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Obrigado por sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus me direcionou antes de começar essa live sobre 3 áreas que nós precisamos realmente de cura. E uma delas, Amém. quando eu falo nós, eu falo a igreja do Senhor. Uma delas é a inveja por falta da identidade. Quando nós ainda não identificamos a nossa real identidade, o nosso real propósito, o motivo pelo qual Deus criou cada um de nós, os nossos ministérios, os nossos negócios, o porquê que Deus nos dotou dos dons que Ele deu, os talentos que Ele nos deu. Enquanto a gente ainda não tem uma identidade formada, nós, como igreja, somos tentados a cobiçar o que é do outro, a desejar o que é do outro. E nesse tempo onde a internet, a mídia, né, ela mostra tudo que é do outro, né? Você consegue ver o carro do outro, a casa do outro, o ministério do próximo, o negócio do próximo, né? Os talentos do próximo. Você consegue ver tudo hoje. Hoje é tudo muito aberto, né? Não tem nada escondido. E 24 horas por dia você vê tudo. E aí você pode ser tentado
a ser uma coisa que Deus não projetou para você ser, a buscar uma coisa que Deus não quer que você busque. E aí o perigo da inveja, né? E aí a gente volta a repetir o mesmo pecado de Abel e de Caim, na verdade de Caim, né? Lá no início de tudo. E olha só a conexão com o Espírito, né? Na terça-feira, nós oramos pelo espírito de morte, né? De suicídio, né? De assassinato, né? E o primeiro assassinato na Bíblia, por motivo de inveja, né? Inveja. Caim não sabia a identidade dele e queria a identidade do irmão, né? Abel nasceu para ser pastor e Caim nasceu para ser empresário. Um empresário do ramo de agronegócios e Abel do ramo das ovelhas, né? Como é que chama isso? Ovinicultura, não sei. Pastor. E a gente vê um empresário com inveja do pastor. Que coisa terrível, né? E aí o primeiro assassinato de 2 irmãos por uma falta de identidade resolvida, né? Falta de propósito. E isso tem se repetido ao longo dos anos, e principalmente agora, nesse tempo, com a mídia, né, onde tudo está escancarado. Né? Eu estava vendo ainda essa semana um testemunho de uma pastora jovem, conhecida nessa nação, onde ela falava que ela tirou um período de férias, né, das mídias sociais. E ela pegou um período de férias para poder desintoxicar, porque já estava fazendo mal para ela. As comparações, né? Então, eu falava agora há pouco, pastor Maclodes, né? A palavra de Deus diz que cada um deve servir ao Senhor segundo a tua força, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Mas hoje, por causa das comparações, às vezes eu estou querendo fazer na força do outro. Eu estou querendo ser o que o outro é, e eu não sou o outro. Né? Eu, por exemplo, nem faço musculação. Se eu tiver que ir para um desafio de força aí, eu já vou entrar perdendo, porque eu não tenho força, não tenho muita força. Pensando em lá no Legendários, mas eu acho que não dá para nada no Legendários, né? Eu penso em lá, mas Legendários lá. Tá pensando em lá no Legendários, eu tenho. Eu estou aqui só no profético, né? Mas por enquanto eu estou proibido de subir a montanha, né? Porque eu tenho que fazer o profeterismo. Então, pastor Egberto, irmão Egberto, então essa é uma coisa que veio para a gente orar, tá? A segunda coisa, o Espírito Santo me ajuda, né? Segunda coisa, né? Dentro desse assunto da identidade, né? Nós precisamos orar para que Deus revele, né, de maneira clara, escancarada, para cada membro do corpo de Cristo, a sua real posição, né? Deus tem falado muito sobre posicionamento, mas como se posicionar se eu não sei a minha posição? É uma pergunta, né? Às vezes está tanta gente falando sobre posicionamento, mas para cristãos novos, muitos deles não sabem a sua posição. Aí você vai... Ele acha que ele é um zagueiro, mas ele nasceu para ser um atacante, né? Ele é um goleiro, mas ele nasceu para ser um centroavante. E aí ele está deslocado. Quanta gente fora da posição, né? Por isso que o corpo de Cristo é essa bênção, né? É muita gente fora de posição. Eu escutava um testemunho de um irmão hoje, ele contando, né, algumas situações particulares envolvendo líderes eclesiásticos, né? E eu pude perceber ali, meu Deus, pessoas fora de posição causam um verdadeiro estrago no corpo de Cristo, né? Quando você pega uma pessoa e bota na posição errada, vai dar errado, né? E o pior é que aquele que está na posição errada não tem humildade para aceitar que ele precisa sair dali, deixar outro ocupar o lugar dele e ele ir para a posição que Deus fez para ele, né? Então, isso é uma guerra, né? E a gente tem que orar, como Paulo escreveu aos Efésios, né? Eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração, para que vocês saibam, né, a razão da esperança que há em vós, né? Então esse é o motivo, um dos principais, né, que eu sinto um mover da gente orar, realmente se colocar na brecha nessa noite. Aleluia. Já vamos orar. Deixar vocês falar um pouquinho. A gente quer orar, assim, pastor Maclodes, já ora sobre isso, e depois nós vamos para o próximo.
já ora sobre essa questão dessa identidade aí, a falta de identidade que traz essa, né, traz inveja, comparação e acaba desestruturando, né, o corpo, né? Porque é como em um time, um jogador que estiver fora de posição, ele acaba interferindo em toda a equipe, né? Então isso é muito sério, né? O apóstolo Luiz, ele sempre fala, né, que o anjo fora da posição, ele vira demônio, né? E todo o potencial dele bem, ele vira. Fala aí, pastor Marcos, acrescenta para nós um pouco mais, não, pastor. Vou orar. Testifica aí que nós estamos nos Vamos orar então sobre essa questão de identidade aí, é algo muito relevante, né? É muito relevante que as pessoas não se posicionam justamente porque elas não sabem a sua posição, né? E a primeira posição que nós temos, a pessoa fica perguntando, mas onde é que eu vou me posicionar? A primeira coisa é começar a se tornar parecido com Jesus, né? Esse é o primeiro passo. A partir daí, Deus vai conduzir você para um lugar, né? Um ministério, uma situação, um posicionamento na tua empresa, na tua vida. Mas o primeiro passo é olhar para Cristo e começar a conhecê-lo para que você se torne parecido com ele. Esse é o primeiro posicionamento. Eu até compartilhei no nosso PG quarta-feira que as pessoas estão um pouco cansadas de ouvir um monte de gente pregar o evangelho. O que elas vão querer daqui para frente é ver uma vida que traz frutos do evangelho, entendeu? Eu acredito que isso vai ser muito importante daqui para frente, porque é muita gente pregando, falando, mas o que as pessoas vão precisar agora realmente experimentar é o fruto que você tem na tua vida, daquilo que é verdade. E isso tem a ver com a identidade. Se você não tem uma identidade, você não foi transformado, você não tem fruto. Amém. Amém. Aleluia. Ô Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, meu Pai, mais uma vez, Pai, nos unir aos nossos irmãos, Aleluia. Pai. Como igreja, Pai. Diante da Tua palavra que ensina, Pai, se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, Pai. O Senhor prometeu que o Senhor nos ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados, Pai, e sararia a nossa terra, Pai. Então, a começar por nós, a começar pela terra dos nossos corações, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Se em algum momento da nossa vida nós cobiçamos o que é do outro, Pai, desejamos o que é do outro, almejamos a posição do outro, e sentimos inveja, ó Pai, do outro, do próximo, Pai. Nos perdoe, Pai, pelas comparações, muitas vezes, ó Pai, cruéis, Senhor, cruéis, Pai. Porque o Senhor certamente que não quer ver os teus filhos e filhas se comparando, Pai. Muito menos medindo um cabo de guerra, como se nós estivéssemos, ó Pai, numa guerra, lutar uns contra os outros, Pai. Quando, na verdade, somos todos irmãos que deveríamos ter um único foco, um único propósito, uma única missão, que é manifestar o Teu reino nessa terra, Pai. Assim como Jesus, alcançar as almas do reino das trevas para o reino da luz, Pai. Então, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela nossa ignorância, por não conhecermos a nossa real posição, por não entendermos como nos posicionar muitas vezes, ó Pai. E tira-nos, Pai, desse lugar de comparação, tira-nos como igreja, arranca-nos desse lugar de inveja, arranca-nos desse lugar de comparação, arranca-nos desse lugar de medir forças uns com os outros, ó Pai. Porque não foi para isso que o Senhor criou a Tua igreja. O Senhor criou, Pai, para sermos um corpo, Pai. E o olho não pode dizer que não precisa da boca, a boca não pode dizer que não precisa do nariz, o nariz não pode dizer que não precisa do pé, nem o pé não pode dizer que não precisa da cabeça. Todos precisam uns dos outros, ó Pai. Nesse corpo, cada um tem uma função, nesse corpo, cada um tem um posicionamento, cada um recebeu dons e talentos para cumprir um propósito, Senhor.
E tudo que nós precisamos é encontrar esse lugar, Senhor. Alcançar esse posicionamento. Como disse o pastor Maclose, em primeiro lugar, essa ambição saudável de se tornar semelhante a Jesus, de apresentar frutos, e frutos que permaneçam, Pai. Se nós alcançarmos esse lugar, Pai, como igreja, e alcançarmos essa libertação, essa cura das comparações, essa cura da inveja, essa falta de identidade, Pai, com certeza a tua igreja não será mais a mesma, Pai. O teu povo não será mais o mesmo. Por isso, nessa noite, como igreja, como teus sacerdotes, nós te pedimos misericórdia. Nos perdoa como igreja, Pai. Nos liberta, arranca-nos desse lugar e coloca-nos, Pai, na nossa posição eleita pelo Senhor, Pai. E nos arranca desse lugar de comparação, de medir forças. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nos perdoa e nos arranca desse lugar e nos coloca, nos reposiciona, Pai, no lugar que o Senhor mesmo planejou para cada um de nós. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor Maclose. Quer dar continuidade, pastor Maclose? Com vocês aí, hein? Amém. Amém. Eu quero orar. Vamos orar mais um pouco. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos por esse tempo, por esses dias que foram vividos nessa live, orando por todas essas situações. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor continue a gerar isso, Pai, que cada live que foi salva, cada palavra que foi liberada, cada oração que foi feita, possa alcançar as pessoas determinadas pelo Senhor. Todo movimento só tem poder onde teu Espírito age. Por isso nós pedimos a movimentação do teu Espírito, a consolar, a guardar, mas também a convencer cada um que tem ouvido, cada um que tem participado, para que possa ser atraído para a tua presença novamente. Nós oramos porque muitas pessoas passaram por aqui, liberaram palavras de bênção, palavras de salvação, de cura, e nós ligamos isso tudo no céu. Nós ligamos no céu para que possa ser confirmado aqui na terra aquilo que o Senhor tem ligado, Pai. Nós pedimos isso, a confirmação do teu Espírito, do movimento, do teu amor, da tua graça. Nós oramos porque hoje nós temos a rede social e ela também é uma fonte de evangelizar, uma fonte de profetizar, uma fonte de você interceder. E nós glorificamos a Ti por tudo que nós temos vivido. Essa é a nossa geração, uma geração que vive, Pai, virtualmente também. E temos que aproveitar essa ferramenta para poder levar o Evangelho ao mais longe possível, até que todos ouçam a Tua verdade, ouçam a Tua palavra, para que assim o Senhor estabeleça um novo tempo, um novo período da Tua volta, Pai. Nós, então, agradecemos o Senhor por tudo que foi vivido nesses dias, por cada um que participou, por cada um que ouviu, cada um que, de alguma forma, estendeu a sua mão para orar, a sua boca para profetizar. Nós pedimos a recompensa do Senhor em cada homem, em cada mulher, cada um que se dispôs a entregar a sua vida um pouquinho do seu tempo para poder estar orando pelo outro, orando pelo irmão, orando por pessoas que talvez eles nem conheçam, mas de que de alguma forma foram usados para liberar uma palavra em prol daqueles que precisam. E nós estamos aqui por isso, para glorificar e exaltar o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome aonde toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da glória do Senhor. Nós profetizamos isso. Nada vai passar, Pai, porque a tua palavra vai permanecer para sempre. Tudo na terra é corruptível, mas a tua palavra é incorruptível e ela permanece para sempre. E nós oramos sobre essa palavra, nós oramos por tudo que já conversamos nessa noite. Oramos porque sabemos que teu evangelho é vivo e eficaz. E ele penetra mais profundo do coração do homem. Ele é o que convence. Pai, ele é que cura, ele é que transforma. E nós oramos por isso nesse tempo, para a glória de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, um novo tempo. Já te agradecemos por cada livramento. Já te agradecemos por cada pessoa que o Senhor alcançou. Nós já te agradecemos pela força que o Senhor nos deu para continuar, para poder estar aqui orando, profetizando e clamando.
Isso só é possível quando o Senhor nos move, quando o Senhor nos fortalece, e nós devolvemos a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio sobre todas as coisas, Pai. Nós assim entregamos a Ti a nossa vida e o nosso coração. Pedimos a Tua proteção e o Teu guardar sobre a nossa família, a nossa casa, e também que o Senhor expanda, Pai, o coração de cada um que estão participando nessa noite. Oramos nessa noite por esses que estão juntos nessa hora, para que de alguma forma o Senhor os abençoe, o Senhor traga paz, concede entendimento, o Senhor traga as respostas que cada um deles precisa nesse momento. Oramos e Te agradecemos assim, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero deixar um versículo aqui, que nós já falamos sobre ele também nesses dias. Amém? Glória a Deus. Amém. Marcado com essa bandeirinha aqui, ó. Essa bandeirinha, não sei se alguns lembram, foi um mover de oração lá do Ministério Mevan, né? Se eu não estiver enganado, foi em 2014, isso, 2013, 2014. E era em cima de 2 Crônicas 7,14, amém? Sim. E nós continuamos. Ela está meio amassadinha aqui, mas eu acredito que nós precisamos perseverar, amém? Em oração. E eu quero deixar um versículo que o pastor Cristi falou sobre ele, está em Ezequiel 22, 30, que diz assim, né? O Senhor falando, né? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nessa época aqui, o Senhor estava buscando um homem, uma pessoa, um homem, uma mulher, que se colocasse na brecha. E eu glorifico a Deus que Ele tem nos encontrado, amém? E esse homem que Ele busca, essa pessoa, não é que Ele quer que Ele já tem a mim, não. Ele quer você. Esse um é eu, esse um é você. Ele quer cada cristão posicionado no seu devido lugar, vivendo a sua identidade, né? Colocando seus cinco pães e 2 peixinhos à disposição do Senhor, colocando seus dons, seus talentos à disposição do Senhor. Então, dentro dessa palavra de buscar um que se coloque na brecha, eu, né, quero dar continuidade nesse propósito, né? Nós vamos fechar esse ciclo desses dias que foram específicos pelo carnaval, mas eu acredito que o Senhor quer alargar e ampliar isso. E o meu objetivo, né, conversar com o pastor Maclodes, com o pastor Márcio, o pastor Christian, durante os próximos dias, porque esse ano eu estava buscando viver algo novo em Deus também. Eu conversei muito com o pastor Maclodes sobre isso, ele sabe disso, principalmente no sentido da intercessão. Nós vivemos muitas coisas nos últimos anos, mas chegou esse ano eu entendi que Deus queria nos mover de formas diferentes. E o Senhor me direcionou para estar fazendo live às sextas-feiras, né? Mas estava meio sem sentido, sem direção, sem propósito, até que o Senhor trouxe esse propósito acerca dos dias de carnaval, e nesses dias o Senhor foi ampliando, né? O Senhor ministra muito comigo, às vezes eu vou deitar, por exemplo, depois da live nessa semana, e não consigo dormir. Deus vai trazendo coisas, e assim tem sido comigo nesses últimos, nos meus anos de caminhada. Tudo que Deus vai fazer, Deus começa a mostrar, e eu tenho que tentar organizar, de início não dá para saber como que é. Não sei se o pastor Maclodes lembra, né? Um dia que eu fui compartilhar com ele sobre algumas coisas políticas, né? Isso há 5, 6 anos atrás, de uma noite inteira que eu passei acordado, e o Senhor mostrando algumas coisas eu sem entender. E essas coisas nós já estamos vivendo hoje em partes, e cremos que nós vamos viver, né? Na plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e assim também na questão da oração, da intercessão. Então o meu objetivo é dar continuidade, é lançar um desafio de buscar homens e mulheres para continuar orando de uma forma específica, né, pela nação brasileira, se colocando na brecha por sua família, se colocando na brecha por sua cidade, por aquilo que o Senhor tem lhe confiado. Cada um na sua força, como o pastor Cristo falou, cada um na sua medida de fé, amém? Mas eu quero lançar esse desafio. A ideia que eu tive é ficar fazendo uma live semanal às sextas-feiras, às 10 horas da noite, né? Não precisamos estar todos juntos na live, podemos revezar, mas o objetivo é compartilhar
desse propósito, dessa ideia, para que outras pessoas possam fazer parte, né? Cada um de nós poder compartilhar e de repente saber que em Nova Trento tem o pastor Cristi mais 2, mais 3, mais 5, São João Batista tem pessoal de Itajaí aqui, tem o pessoal do Rio de Janeiro que entrou junto, tem pessoas lá de Santos, tem pessoas de vários lugares do Brasil. O Senhor ir despertando para a gente estar fazendo algo que é simples, mas que é precioso. E se nós estivermos nesse movimento de oração, com certeza o Senhor vai ampliar e trazer direções de algumas coisas que Ele quer fazer através de nós. Como no tempo que nós saímos para a rua aí, como aqui em Brusque, nós aí, o pastor Maclodes, né, saímos aí com os pés descalços, cabeça raspada, orando, profetizando. Então, não que nós vamos fazer as mesmas coisas, mas nós podemos experimentar coisas novas, mas para isso nós precisamos estar nesse movimento, como o pastor Maclodes falou, nesse movimento das águas. Sair desse lugar, né, da mesmice, né? Então, eu quero, né, propor isso para vocês dentro desse versículo e desafiar para que cristãos, homens e mulheres, né, deixem o Senhor movimentar suas vidas, movimentar essas águas paradas, movimentar esses dons, esses talentos maravilhosos que o Senhor já depositou dentro de cada um de nós. E o Senhor quer que sejamos exatamente aquilo que Ele projetou para nós. Então, eu quero lançar esse desafio, já agradecendo ao Senhor por esse tempo, por ter nos fortalecido, agradecendo de forma especial aí o pastor Maclodes, o pastor Márcio, aqui, né, nossos pastores da Casa do Pai, o pastor Christian, que nos abraçou, e tantos outros irmãos que se colocaram junto nesse propósito, mesmo alguns que não participaram das lives por opção ou por não gostar, nós entendemos e respeitamos, cada um é diferente, está tudo bem, tudo certo, mas eu quero glorificar e agradecer a cada um daqueles que se colocaram junto nesse propósito e convidar você, convocar você, para que possamos dar continuidade. Amém? Deus abençoe e deixo aí a palavra aí com o pastor Maclodes e o pastor Cristi aí. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Também quero agradecer por esse tempo tão precioso, né? A gente acredita que sempre de alguma forma edifica a vida dos outros, mas principalmente a nossa, né? Então edifica muito a nossa vida também de poder estar compartilhando da palavra de Deus, orando, clamando, e isso é algo muito precioso, né? Então que Deus dê novas direções, quem sabe novos temas, novas prioridades, né? Para que o clamor continue, o clamor brote, né? E isso possa expandir por vários lugares e várias pessoas possam se unir, né, e possa realmente ser uma bênção, mais uma forma de poder estar de alguma forma colaborando com aquilo que Deus quer fazer. E Deus está movimentando, né, eu acredito que não tem nada a ver, eu até conversava com o pastor agora essa última semana, e ele contava para mim as coisas que estão vivendo na igreja dele. Eu falei para ele, pastor, não tem nada a ver com a igreja do Senhor, tem a ver com a igreja de Deus que Ele está movimentando. Não é só a sua que está sendo abençoada, tem muitas igrejas sendo abençoadas, porque é o movimento do céu que está acontecendo. Amém. É o novo visitar, é o novo sopro do Espírito que está vindo sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. E o Senhor vai fazer grandes coisas, é uma expectativa nova de algo que nós nunca vimos, nunca ouvimos e nunca experimentamos. Amém. O que Deus vai fazer nesse ano aí, a partir de 2025. Então a gente sente no Espírito que algo rompeu. Algo rompeu. Não tem a ver com a casa do Pai, não tem a ver com o ministério do pastor Cristian, não tem a ver com o ministério de um e do outro, não. Tem a ver com a igreja do Senhor. Aleluia. Deus está soprando algo que nós, inclusive, eu peguei uma época, lá de 2000 e alguma coisa, que Deus começou a fazer algo lindo, começou em Minas Gerais, começou a espalhar pelo Brasil. Eu acredito que esse movimento que está vindo do Espírito é algo muito maior e muito mais forte. Amém. E a rede social vai ser um desses sopros que o Senhor tem apontado para esse novo reavivamento, né? Que o Senhor está pronto a fazer sobre a terra. Eu acredito muito nisso. Amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Eu estou olhando aqui para nós três, eu estou me lembrando, né, que a palavra de Deus diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Amém. Deus de gerações. E nós estamos Glória aqui representando 3 gerações, né? Então, é tremendo, né? Amém. E tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, né? É a Trindade, né? Então, é tremendo, né? É Deus
Deus declarou, né, que sempre quando nós nos reunimos, né, só precisamos estar em 2 ou 3, ele já está no nosso meio, né, e a gente pode ver claramente isso que o pastor Macruzes falou é real, né, nós que temos um pouquinho mais de estrada, o pastor Macruzes citou aí esse avivamento que começou lá em BH e tal, né, mas na verdade aconteceu lá em BH, mas não foi só em BH, né, e a gente que viveu tudo isso, a gente consegue identificar quando o Espírito está se movendo, né? E a gente percebe, realmente, Deus já vinha sinalizando aí no final de 2024, não lembreis mais das coisas passadas, nem considerais as antigas, porque eu estou fazendo uma coisa nova, né? Eu vou colocar rios no deserto para dar de beber para o meu povo. E Deus vem falando essa palavra por muitos profetas, e realmente chegou a hora de romper, né? O passado, o que passou, passou. Já era. A gente está vivendo um novo momento e a gente não tem mais o direito de olhar para trás. Nós já sabemos o que acontece com aqueles que olham para trás, né? Vira estátua de sal. E o sal é bem azedo, né? Então nós não podemos mais olhar para trás. É um tempo realmente de romper com o passado e avançar, né? Avançar para aquilo que Deus tem para a igreja, e eu creio, Deus tem falado muito essa semana, que Deus ele vai prover todos os recursos que a igreja precisa para avançar. Dele é a prata, dele é o ouro, então ele vai suprir. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque ele está cuidando de tudo. Ele é o maior interessado em ver a obra dele crescer. Amém. Amém? E eu queria encerrar só deixando aqui uma sugestão para o irmão Egberto de manter o horário das 11 horas, né? Porque eu creio que esse horário fica das 11 horas, né? Porque eu, por exemplo, na sexta-feira é o dia do nosso pequeno grupo, então se for às 10, provavelmente eu já não vou conseguir participar, porque às vezes o pessoal termina o pequeno grupo, o pessoal fica lá no tempo de comunhão, né? Comendo um salgadinho, docinho, um refri, e aí vai até... Por mim também é mais já deu tempo, né? Das crianças se acalmar, né? Já tá. Para mim também às 11 é top. Era mais pelos outros, mas vamos manter às 11, para mim tá tudo certo também. Vamos manter, vamos conversando aí, vamos compartilhando dessa ideia com outros pastores, outros irmãos aí, e deixar o Senhor conduzir. De forma simples, deixar Deus fazer. Nós não estamos preocupados com quantas pessoas terão na live, nós não estamos preocupados com quantos likes vai ter, com quantos compartilhamentos. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é estar aqui para compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, né? Anunciar o Evangelho para que o Senhor seja reconhecido e glorificado. Então, se tiver 100 pessoas, glória a Deus. Se tiver uma pessoa, glória a Deus, está tudo certo. Amém? Amém. Então, nossas expectativas de ter no Senhor, graças a Deus, o Senhor tem nos ensinado isso no decorrer da caminhada. Não nos movemos por números, não nos movemos aí por like, nós não estamos aqui, né, para aparecer. O objetivo é para que o Senhor apareça, amém? Para que o Senhor cresça, que o Senhor seja visto através das nossas vidas. Então, vamos em frente aí, né, nos fortalecendo e sempre tentando despertar outros, porque com certeza o Senhor quer despertar a sua igreja e está fazendo isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Então é isso. Fica com a oração final aí para fechar aí com chave de ouro aí. Então, dá honra para o pastor Marcos. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos. Mais uma vez nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo que foi vivido. Amém. E que o Senhor tenha liberdade de ministrar o nosso coração para aquilo que está por vir. O que importa é que o teu nome possa ser conhecido e reconhecido no coração do homem pecador, para que ele possa se arrepender e possa voltar para os teus caminhos. Nós oramos sobre isso, para que nós possamos ficar firmes no Senhor, continuar com nossos olhos no Senhor, para que seguimos segundo a tua vontade e o teu coração. Por isso nós oramos, declaramos, Pai, a tua bênção sobre a nossa casa, a nossa família, nosso lar, e cada um que passou por aqui foi um participante. Ainda que ele só foi um ouvinte, mas de alguma maneira o teu Espírito falou e continua a falar. Por isso nós te
exaltamos, nós te glorificamos e te agradecemos por esse tempo e por essa noite. Honramos o nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe aí, irmão Carlos. Deus abençoe a todos aí que estão aqui conosco, que estiveram aqui, que terão acesso a essa live. Que o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua família. Amém? Pastor Cristian, um abração para a família aí, para a esposa, para os filhos. Saudades de vocês aí. Espero que em breve nós possamos ver. Para vocês Amém. também. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.